Olá, pessoal. Bom, a gente vai começar a ver hoje algumas coisas sobre seres invertebrados. Como eu já falei num vídeo sobre classificação de seres vivos, existem vários grupos, né, vários filos de invertebrados. A gente vai ver hoje só quatro. E eu vou falar, gente, de características bem principais mesmo, tá? Pro grupo não, desculpa, pro vídeo não ficar grande demais. Bom, primeiro são os poríferos. O, princi- o principal ser vivo, né, que representa o grupo dos poríferos são as esponjas do mar, né? As esponjas, elas têm esse formato aqui cilíndrico, né? E são seres vivos do ponto de vista de organização corporal, um tanto simples, né? Porque eles não têm sistemas de, de organização no corpo, então ó, não tem tecido nervoso, não tem sistema nervoso, não tem tecidos, então eles têm uma organização corporal um tanto simples, né? Eles acabam filtrando a água para poder se nutrir, né? Então eles obtêm o que eles precisam para se nutrir, obviamente, a partir da água. Então eles são grandes, eles são animais filtradores, o que faz com que a gente conclua imediatamente que se a água estiver contaminada, estiver poluída, óbvio que a saúde, né, a sobrevivência desses animais será afetada, né? Eles têm capacidade de regeneração, né? Então, se eles perdem um pedacinho, eles conseguem fazer ali várias divisões celulares para restabelecer aquele fragmento que foi perdido. Tem uma estrutura que é calcária ou silicosa, ou seja, é sílica ou carbonato de cálcio, que é muito comum, né, nesses invertebrados. Nesses invertebrados aquáticos, né, vocês vão ver que nos quinidários também tem essa questão de ser calcário. E por conta dessa questão de serem filtradores, eles são bioindicadores de poluição. Né? Então, se você tem uma diminuição grande na população de, de, de esponjas, ou você tem alteração na estrutura dessas esponjas, óbvio que tem alguma coisa causando aquela alteração. E aí você vai investigar aquela alteração está sendo provocada pelo quê? O que, que tem na água que causa aquela alteração. E aí tem vários procedimentos, vários parâmetros que você pode analisar na água para entender o que está acontecendo com a esponja. Então, são dois aspectos, né, do mesmo problema. Bom, os quinidários, a gente tem vários representantes e sempre muito bonitos, né? São animais marinhos. É importante dizer que os poríferos são marinhos, os quinidários também. Então a gente tem a água viva aqui, linda demais. A gente tem as anêmonas do mar, a gente tem os corais, né, os recifes de corais, que são lindos. O fundo do oceano fica lindo com os corais. Os corais são, são assim, são muito importantes para a fauna marinha, porque eles servem de abrigo para peixes, para outros animais, para polvo, né? Vocês já devem ter visto, né, vários vídeos aí mostrando o, um, um polvo se, se camuflando ali nos corais, os peixes de menor porte tentando se esconder ali no meio dos corais também. Então, obviamente que eles servem de abrigo para muitos animais marinhos. E os quinidários, eles têm uma estrutura, é um tipo celular, né, que a gente chama de quinidócitos, que contém o que a gente chama de nematocisto, né, que secreta uma substância urticante quando o animal se sente ameaçado, né? Os corais, eles têm um esqueleto de carbonato de cálcio, né? Então tem esse esqueleto calcário, o que faz com que eles também sejam utilizados como bioindicadores de poluição e sejam bastante afetados
por alterações na temperatura da água. Também, que é o que vem sendo observado nos corais. E o que dá essa beleza gigantesca nos corais, porque o carbonato de cálcio é branco, né? Então, o que faz com que os corais sejam coloridos é a associação, né? É a simbiose desses corais com algas fotossintetizantes, que são chamadas de zooxantelas, né? Então, elas produzem substâncias que fazem, que dão essa cor, essas cores tão variadas e bonitas aos corais. Hoje em dia, a gente já sabe que o aquecimento global causa um fenômeno de branqueamento dos corais, por quê? Porque o aquecimento global, ele provoca, e a poluição também, acabou mudando o pH da água. Essa alteração no pH da água faz com que, por exemplo, as algas que estão ali associadas com os corais morram, né? E aí expõe a estrutura branca, né, do carbonato de cálcio, né? E também tem essa alteração de pH faz com que o próprio carbonato de cálcio se dissolva. Então você vai acabando com a estrutura do animal, fazendo com que o animal morra mesmo, né? E a questão do aquecimento global, gente, tá muito envolvida com, obviamente, com a alteração da temperatura, o que muda também a quantidade de oxigênio dissolvido nesses ambientes, tá? Bom, a gente tem também os plateumintos e nemateumintos, que são filos que são chamados, né, genericamente de vermes, né? Os plateumintos são os vermes de corpo achatado, né? E os nemateumintos são os vermes de corpo cilíndrico, né? Então eu botei aqui um exemplo de cada um. A gente tem a Taenia solium, que é um exemplo de plateuminto. Ó, se você olhar aqui a estrutura né, da cabeça, digamos, a cabeça, né, é a cabeça mesmo, do verme, tá vendo? Aqui ela tem uns ganchos, aqui ela tem umas ventosas. Como é um animal parasita, então ele precisa de aparatos no corpo dele para se fixar no hospedeiro, né? E é assim que ele faz, tá? Cada pedacinho desse, gente, é chamado de proglótide, tá? A tênia, tem a tênia do boi, tem a tênia do porco, tem uma doença grave que é causada pela tênia que está presente na carne do porco, que é a cisticercose. A cisticercose é bastante séria, pode causar danos cerebrais, assim, bastante significativos. Por isso que tem toda essa questão de você cozinhar bastante a carne, não só a carne do porco, né? As pessoas ficam muito nessa coisa só da carne do porco, mas também tem a carne bovina, né? E desde os tempos bíblicos já era observado que tinha alguma coisa na carne do porco, né, gente? Porque não é à toa que existia uma lei que dizia que a carne do porco era imunda, que não era para comer a carne do porco, né? Então tem toda uma questão de sanitária mesmo, de saúde pública, né, para ter essa proibição, né? Então ela era imunda porque ela provocava alguma coisa, né? Porque tinha alguma coisa ali que tornava ela imunda, né? E eu não coloquei aqui, mas tem a tênia saginata, que ela tem um formato um pouco diferente, mas ela também tem ventosas para se fixar no hospedeiro, né? E aqui eu coloquei de exemplo de nemateuminto o Ancylosma duodenale, que causa ascaridíase, né? Que é uma doença que atinge o intestino, né? É muito comum os plateumintos e nemateumintos causarem sintomas no sistema digestivo, mas também tem o Schistosoma mansoni, que pode causar problemas no fígado, no coração também. E assim, gente, essas doenças, essas verminosas, elas podem acontecer em qualquer lugar, obviamente.
Mas em locais onde não tem saneamento básico, a incidência delas é muito maior. Claro, você não tem higiene, não tem, a pessoa não tem, e também em localidades muito pobres, muito carentes. Porque se a pessoa não tem um saneamento básico mínimo, né? Então, se ela entra em contato com as fezes dela, com a urina dela, se ela entra em contato com lixo o tempo todo, com água de chuva contaminada, não tem como a pessoa não estar exposta o tempo todo a todo tipo de agente causador de doenças, né? Não tem como. Então, assim, se a pessoa não tem dinheiro para fazer uma boa higiene dos alimentos, então ela come alimento contaminado, né? Ela não tem como higienizar a superfície desse alimento. Então, assim, é mais do que óbvio que o saneamento básico, condições mínimas de higiene, estão acesso a produtos de limpeza básica, né, de higiene básica. É óbvio que já está mais do que mostrado, né, que estão associadas com esse tipo de doença, né? Então, e ainda acontece muito, tá, gente? Muito, mas muito mesmo, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês a questão do Jeca Tatu, que é um personagem do Monteiro Lobato, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. E o Monteiro Lobato, ele teve um tempo que ele escreveu e ele falava sobre a figura do Jeca Tatu, era a figura desse homem do campo, e ele dizia que era. Olha só o que ele dizia sobre o, o Jeca Tatu, né? Esse homem do campo, que na visão dele era um homem preguiçoso, inerte, feio, papudo, que não gostava de trabalhar. Então a visão dele era assim: é uma gente preguiçosa, né? E até que ele concluiu depois, né? Porque ele foi entendendo que, na verdade, não eram pessoas que não queriam trabalhar, não eram pessoas preguiçosas, eram pessoas que não conseguiam trabalhar porque elas estavam fracas, porque elas estavam cheias de vermes dentro delas, né? Então ele foi entendendo, isso aqui já é início do século XX, né? Ele foi entendendo que era mais do que necessário lutar para ter um mínimo de saneamento básico e lutar para políticas de saúde pública que atingissem o máximo possível de pessoas no Brasil. Porque até então não tinha muita política de saúde pública, a coisa era meio negligenciada, né? Então quem tinha dinheiro, quem tinha acesso se cuidava, quem não tinha ficava por si mesmo, né? Então chega um momento que digamos que o Monteiro Lobato começa a se retratar e aí ele fala que o Jeca não é assim, ele está assim. E aí tem isso aqui, né, que fala, como se fosse um diálogo, né? O Monteiro Lobato perguntando pro Jeca Tatu: Jeca, por que não trabalhas? E aí ele responde: o Jeca Tatu, né? Não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, ou seja, na cabeça, né? Palpitação, uma canseira que não acaba nunca. E aí o outro Lobato responde: sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo, sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue, nas tripas, um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro e específico do amarelão, ancilostomina fontura, né? Ou seja, nesse momento aqui, ele tá dizendo, olha, ele tem dentro das tripas, ou seja, do intestino dele, um jardim zoológico da pior espécie. O que é um jardim zoológico? Tem um monte de animal. No caso dele, quais eram os animais da pior espécie, né, que habitavam as tripas dele? Era verme. Verme, 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 mais verme. Que fazia a pessoa ficar com aquela barriguinha
barriguinha de verme, que, né, que a gente brinca, mas é uma barriguinha de verme que ainda continua a acontecer, né? E então, claro, claro que a pessoa tem que ficar papuda, fica cansada, molenga, indisposta, né? Então, é, então assim, dá pra gente perceber algumas coisas, né? Primeiro, claro, ele se retratou e tudo, mas veja só como é que muitas vezes falta o olhar de quem tem um pouco mais, quem tem acesso, de olhar para quem é mais pobre e entender as necessidades dessas pessoas e realmente partir para fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. E também como que isso ainda continua acontecendo em 2020. Com todo o conhecimento que a gente tem sobre políticas de saúde pública, todo o conhecimento que a gente tem sobre esses seres vivos e sobre várias outras doenças que são causadas até mesmo por protozoários, por bactérias, enfim. A gente tem muito conhecimento, então dá para fazer muita coisa para combater essas doenças negligenciadas, né? Essas doenças que precisam ser combatidas com políticas de saúde pública, né? E muita informação e muita ciência. Ok, gente? Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. Desculpa aí, porque aqui no final eu fiz uma defesa aí da saúde pública e realmente a gente precisa se atentar a isso. Um beijo e até o próximo vídeo.